O Grupo Espírita Amigos Fraternos apresenta. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Quem aqui presente possui o livro Parnaso de Além-Túmulo, de Chico Xavier? Levanta o braço. Quem já leu esse livro? Para aqueles que não sabem, esse foi o primeiro livro publicado por Chico Xavier, da sua psicografia. E é um livro de poemas. Então, são inúmeros poemas de vários poetas laureados, conhecidos, já desencarnados, e chamou muito a atenção da população, principalmente pela ousadia de psicografar, por exemplo, Castro Alves, Augusto dos Anjos, poetas extremamente famosos, aqueles que nós estudávamos no colégio, nas aulas de literatura. Então, Chico Xavier psicografou um livro com esses poetas. E é claro que a celeuma na comunidade foi muito grande. E a primeira questão é verdade? É mentira? E, no final, um grande crítico literário disse, eu acho assim, talvez a análise mais perfeita: se é mentira, se é verdade, não importa, porque este homem é um gênio da humanidade. Porque o que ele escreveu poderia muito bem ser assinado por qualquer um daqueles poetas. E ele escreveu de inúmeros tipos. Então, de Castro Alves, que tem um estilo, Augusto dos Anjos, um outro totalmente diferente, e assim uma quantidade enorme de diferentes poetas. E tudo construído na mais perfeita rigor literário. Então, para aqueles que acreditavam na vida após a morte, um grande triunfo. Para aqueles que não acreditavam, um grande espanto. Não é possível que aquele homem fosse capaz de produzir algo assim. Por isso, esse crítico, para mim, ganhou assim. Se é verdade, obviamente, não importa. O livro é maravilhoso. Mas o mais interessante é que, como eu vi, muito poucos possuem o livro Parnaso de Além-Túmulo, e menos ainda são aqueles que leram o livro. E é muito interessante que um dia eu pedi, alguém tinha, que inclusive achou um que tinha o autógrafo do Chico Xavier. Ele nunca abriu, nem sabia que tinha o autógrafo do Chico Xavier naquela edição. Mas, e André Luiz? Quem já leu André Luiz? Levanta o braço. Quem possui o livro Nosso Lar? Olha, a grande totalidade. Seria o contrário, pergunta, quem não tem? Por que essa discrepância é tão grande, E aí alguém, obviamente, vai dizer, é que André Luiz é muito útil. É um livro com um conteúdo que nós podemos estudar no centro, que explica, muito mais útil. E o Parnaso de Além-Túmulo? Muitas pessoas, quando comentam, dizem o seguinte, é porque ele veio para provar a vida após a morte. Então, o objetivo do livro Parnaso de Além-Túmulo é demonstrar para a humanidade, para a comunidade científica, que realmente existe vida após a morte. Então, o objetivo de Chico psicografar Parnaso era dar aquele choque de realidade na comunidade, e o livro, por exemplo, de André Luiz, Nosso Lar, já é mais uma produção mais útil. Quem leu Paulo Estevão? Levanta o braço. Nossa, a mesma coisa, E aí a gente pode colocar há 2000 anos, os romances. E alguns, inclusive, dizem, por que não escreveu a continuação? Por exemplo, a história de Pedro. Não seria interessante a história de Pedro, a história de João? Seria maravilhoso. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês sabiam que 80% da produção psicográfica de Chico Xavier eram poemas? Poemas que normalmente ninguém lê. Não. Inclusive, algum poderia dizer, por que ele não aproveitou, então, para escrever outros livros como o de André Luiz? Ou a continuação do Paulo Estevão, como já falamos. Muito mais interessante, muito mais útil. Se isso é verdade, por que os espíritos gastavam tanto tempo, ocupavam um médio extraordinário como Chico Xavier para escrever poema? Por exemplo, quem tem um livro da psicografia de Chico Xavier, de Alta de Souza?
Maria Dolores, Casimiro Cunha. Foram vários, não foram um, não foram dois, 5, outros 7. Um monte de livros, de poemas, de sonetos, de pequenas quadrinhas, aparentemente inúteis, não é verdade? Que desperdício de mediunidade. Vocês não concordam? Se temos um médium como Chico, que pode escrever obras como Paulo Estevão, Ave Cristo, pensa bem, Ave Cristo, incrível, né? Renúncia, livros espetaculares, por que desperdiçar escrevendo poema? Outra pergunta, quem lê livro de poema? Qualquer poema, levanta o braço. Nós podemos colocar assim, num cantinho, muito poucos, né? E a gente podia perguntar, para que serve o poema? E eu vou dar um parênteses aí. Aqueles que já me conhecem sabem que eu gosto muito de fazer o paralelo entre trabalhos científicos e teses espíritas. Então, guarda aqui o poema aqui do lado, né? E eu vou perguntar, quem já ouviu falar de Alzheimer? Levanta o braço. Esse aqui todo mundo conhece. E o que vem a ser o Alzheimer? Alzheimer é o nome dado a uma doença degenerativa. Uma doença degenerativa que atinge uma região específica do cérebro. E essa região específica do cérebro é responsável pelo aprendizado. Como assim pelo aprendizado? Não é bem o aprendizado, é para você lembrar do que aprendeu. Porque o aprendizado passa pelo lobo frontal, porém, onde é que você arquiva o que aprendeu? Você arquiva justamente na área da memória, numa região chamada hipocampo. E é justamente lá que o Alzheimer ataca. E ataca de que maneira? Ele começa, primeiro, inviabilizar você forjar novas memórias. Então, os primeiros sintomas é esquecer o que você acabou de fazer, ou o que acabou de aprender. Então, você começa a não ser capaz de guardar informações novas. Então, se alguém lhe ensinar uma coisa nova, momentos depois, você esquece. Ou seja, você se torna incapaz de reter novas informações. Porém, infelizmente, o Alzheimer não fica aí. Depois de paralisar a capacidade de reter novas memórias, ele começa a atacar o hipocampo em geral. Então, além de não forjar novas memórias, você começa a perder aquelas que você já tem. E você começa a perder do presente em direção ao passado. Então, a primeira coisa que você perde é o seu doutorado. Depois, seu mestrado, sua pós-graduação, daqui a pouco vai a graduação. Depois de um tempo, o 2º grau. Naqueles momentos, você esquece que se casou, esquece o nome dos seus filhos, vai esquecendo. E, em alguns casos, você esquece coisas que você aprendeu, como, por exemplo, usar garfo e faca, tomar banho sozinho, fazer uma série de coisas que são ensinadas a você e que você vai perdendo. Em alguns casos, a situação só é tão grave que você se torna totalmente dependente dos seus familiares. É um verdadeiro bebê novamente. Não sabe mais falar. Em alguns casos, torna bem agressivo. E é uma grande dificuldade. Infelizmente, o Alzheimer se tornou assim muito falado. Primeiro, porque a gente não sabia o que acontecia. O que é o Alzheimer? A gente sabe que é uma doença, mas como acontece? Por que acontece? O que é que causa? E ninguém sabia dizer o que era. Não era vírus, não era bactéria, não era nada. Não era um ataque autoimune, por exemplo, você mesmo destruía as suas células, como acontece em algumas doenças, né? Como câncer. O que é o Alzheimer? Por que essas células param de funcionar e por que elas começam a morrer? Ninguém sabia. Não havia uma explicação válida. Bom, se a gente não consegue saber por quê, tem como evitar, por exemplo, quem é que tem, quem é que não tem? Estudar muito, será que protege do Alzheimer? Aparentemente não. Porque pessoas altamente estudiosas também tinham Alzheimer.
Então, é o uso do cérebro, pessoas assim, aparentemente não havia nada que definisse. Mas uma coisa o pessoal acreditava, a idade tinha a ver. Quanto mais velho, mais chance de ter Alzheimer. Isso era antes. Porque, infelizmente, o Alzheimer começou a atacar pessoas cada vez mais jovens. E em cada vez mais quantidade. E se os prognósticos continuassem, no ano de 2050, seriam 20 milhões de doentes de Alzheimer. E que começaria em torno de 40 anos. Com 40 anos, você tem muita vida pela frente. O que seria alguém sem memória e jovem? Quanto tempo essa pessoa iria pesar no orçamento de uma família? Totalmente dependente e sem perspectivas. Porque a destruição não é da memória, é do cérebro. Da região onde ela fica. Ou seja, não tem como você recuperar o que perdeu. Você não perdeu a memória, você perdeu o tecido cerebral onde essa memória fica armazenada. Então você tem uma série de buracos naquela região. Ou uma atrofia progressiva. Por que isso está acontecendo? Qual a causa? Por quê? E aí, os estudos se multiplicando, porque o prognóstico não é algo fácil. E essa doença, além de ser uma doença incapacitante, ela também é extremamente dolorosa, principalmente para aqueles que tornam responsáveis por um doente assim. Porque é extremamente doloroso a pessoa que você ama não lembrar o seu nome, não lembrar quem é você. A sua mãe olha e não sabe quem você é. O seu marido não lembra do que viveram juntos. Sua esposa não faz ideia de onde você surgiu. Então, alguns parentes doentes de Alzheimer sentem tanta dificuldade em lidar com essa dor, que é muito comum que eles sejam abandonados, não por falta de amor, por incapacidade total de lidar com isso. É como se fosse uma traição. Como ele pode não se lembrar de mim? Como ele pode esquecer do que vivemos juntos? Então, é uma doença que, em vista dessa quantidade de dor associada, se tornou assim uma fonte muito intensa de pesquisas. Porque ninguém quer ter Alzheimer. E ninguém quer que o seu amor tenha Alzheimer. Então, uma quantidade enorme de pesquisas estão sendo feitas para tentar descobrir como, por quê e, o mais importante de tudo, como evitar o Alzheimer. Bom, até o presente momento, até muito pouco tempo atrás, era um grande mistério. Mas eu começo a dizer para vocês que uma luz se acendeu no fim do túnel. E o mais interessante, para vocês que eu ouvi comentarem tanto, a situação do Brasil, quem descobriu foram brasileiros. Então, brasileiros parecem ter descoberto a raiz do Alzheimer. E descobrindo a raiz do Alzheimer, tem também uma grande probabilidade de reversão em termos. É claro que eles estão reclamando da ausência de investimentos. Foi lá no Rio de Janeiro, isso é bacana, né? Mas o que exatamente causa o Alzheimer? A primeira coisa que eles descobriram, e não foi por causa diretamente dessa pesquisa, mas um outro trabalho anterior, o cérebro, por mais que a gente tenha avançado muito, ainda era um grande mistério. E o principal problema é que o tecido cerebral, ele é formado de células altamente especializadas. Tão altamente especializadas que o que define a morte do ser humano não é o coração parar de bater. Seu coração pode parar de bater e você não morrer. O que define hoje a morte é o quê? A morte cerebral. Então você só realmente morre quando seu cérebro deixa de funcionar, mesmo que seu coração continue batendo. Para vocês verem o nível de importância. E essas células são tão altamente especializadas que
Somente o córtex, então, são 86 bilhões de neurônios. O córtex, só o córtex, tem 16 bilhões. E elas são tão especiais que esses 16 bilhões consomem 1/4 de todas as calorias do seu corpo. Então, nós temos menos de 10% da massa corporal, consome 1/4 de tudo que você consome, toda a energia do corpo. Então, se você é um homem de 70 quilos, numa dieta de 2.000 calorias, 500 calorias são somente para alimentar o córtex. Ou seja, sem nenhum serviço físico, você, só do seu cérebro funcionar, está consumindo 500 calorias. Então, estamos falando de uma quantidade inenarrável de energia. E isso é um problema, é um grande problema, pelo seguinte, eu agora vou falar um pouquinho de biologia. Aí assim já vem, não é uma conferência espírita? É. E para que serve falar de biologia? Eu vou falar de biologia porque essa biologia faz parte do currículo escolar de hoje. São aquelas aulas que você matou porque não sabia para que servia. Servem para entender o espiritismo. É como a célula funciona. O ser humano, não só o ser humano, todas as coisas, quando produzem algum trabalho, esse trabalho vem da queima de energia. Então, nada acontece sem gasto de energia. Já deve ter ouvido falar da lei da conservação, né? Então, tudo se transforma, nada se cria. Então, todo trabalho que você vê está consumindo energia de algum lugar. Nós também. Todo trabalho que nós realizamos mediante o consumo de energia. De onde vem a energia que move o ser humano? Tem gente que vai fazer o Enem, viu? Isso cai na prova. O ser humano é movido a quê? Eu vou dar uma colher de chá, tá? Nós somos movidos à energia solar. Sabiam a energia solar? Viu, pessoal, cara de hispano, mas energia solar. Pensa bem, lembram que vocês aprenderam na escola sobre a fotossíntese? Então a plantinha pega a energia da luz do sol, produz, né, pela fotossíntese, aquelas moléculas energéticas, a vaquinha vai comer a plantinha, você come a vaquinha e toma energia. Mesmo que indiretamente, você está consumindo energia solar. E essa energia é que permite você realizar todos os trabalhos do corpo. Isso é que vocês aprenderam na escola. O tempo foi passando e nós descobrimos uma outra coisa também, tá? Mas isso qualquer pessoa que faz churrasco já sabe, né? Quem aqui já fez churrasco? Levanta o braço. Então, para fazer um bom churrasco, você vai usar carvão e vai queimar, certo? Então, além do churrasco, você vai produzir também sujeira. Muita sujeira. E a sujeira é basicamente o quê? Cinzas. Restos da queima do carvão. Agora, aqueles que fazem churrasco sabem que a sujeira de um churrasco para 2 pessoas é diferente de um churrasco para 100 pessoas, não é? Quanta sujeira estamos falando? Muita. Então, quanto mais você queima, mais cinzas você produz. E, literalmente, todas as suas células queimam combustível para viver. E cada vez que você queima combustível, você produz resíduos. E, infelizmente, a gente descobriu a causa do envelhecimento. Não sei se vocês sabem. Uma coisa curiosa, imagine que você tem uma senhora de 70 anos e essa senhora tem um neto de 15 anos. E o seu neto de 15 anos teve um problema renal muito sério e perdeu os 2 rins. Está fazendo hemodiálise. E descobriram que a sua avó é compatível para um transplante de rim. E a sua avó oferece o rim para que esse jovem possa sobreviver. Então, uma mulher de 70 anos doa o rim para um jovem de 15 anos. E a operação é um sucesso. 15 anos depois, eu vou fazer uma pergunta. O rim que está com o jovem tem 20 anos ou tem 75? É uma pergunta interessante, né? O rim originalmente pertencia a uma senhora de 70. Ela doou para um jovem de 15. 5 anos se passaram. Quantos anos tem o rim? É óbvio. Quantos anos tem o rim? 80? Por incrível que possa parecer,
Quando você doa o rim para esse jovem de 15 anos, 5 anos depois, o rim é o rim de um jovem de 20 anos. E o da senhora? É de uma senhora de 80. Então, o rim dela tem 80 anos. E o rim dele só tem 20. Peraí, como é que é? Não está funcionando essa matemática. Vou explicar melhor, né? Alguém aqui já criou galinha? Alguém sabe quanto tempo vive uma galinha? Tem ideia? Quanto tempo vive uma galinha? É que o pessoal não tem certeza. Alguns disseram que era 7 anos, outros disseram 10 anos. Vamos lá, vou ficar na média. 8 anos a galinha, tá? Então, uma galinha tem uma vida média de 8 anos. Um pesquisador retirou o coração dessa galinha, manteve numa solução nutriente, e esse coração bateu por 27 anos. Então a gente descobriu que o coração da galinha é mais durável que a galinha. A galinha morre porque o coração dela envelhece, ou a galinha que envelhece o coração? E aí eles descobriram que, na verdade, a causa do envelhecimento não é o tempo de vida, e sim a quantidade de resíduos que a célula acumula. Daí deu origem àquela medicina ortomolecular, né? Os antioxidantes. Então, quanto menos resíduos você retém na célula, mais jovem você fica. É um fato. E você começa a usar os antioxidantes, vitamina C, aquelas coisas todas, para tentar manter a juventude. Se eles conseguirem eliminar o máximo de resíduos, olha que coisa incrível, nós vamos ser capazes de viver 200 anos com um cara de 20, que é o que importa. Mas por que só 200? Porque aí é quanto tempo dura o DNA. Então, a gente vai ter no máximo 200 anos, mas 200 anos com um cara de 20, o que é uma coisa muito agradável. Então, o envelhecimento vem da quantidade de resíduos que você acumula. Então, se nós falamos, as células que queimam mais energia são aquelas que envelheceriam mais rapidamente. Não é verdade? Então, diante disso, quais são as células do corpo que mais consomem energia? Os neurônios. Mas aí que é o problema. Neurônio não envelhece. Tudo seu envelhece, menos os neurônios. Como assim não envelhece? As pessoas falam assim, mas espera aí, envelhece sim. Porque o cérebro de uma pessoa de 17 não é a mesma coisa que uma pessoa de 70, é? A memória de alguém de 15 é melhor do que alguém de 70? Infelizmente não. O que os cientistas descobriram é que a capacidade de aprender de alguém de 70 anos é melhor do que alguém de 15. Bem melhor, na verdade, né? A capacidade em termos bioquímicos é a mesma. Porém, o rendimento de alguém de 70 é superior. Por quê? Porque tem mais ligações entre os neurônios. Vou explicar melhor, né? Eu sei que você não está acreditando. Com 40 a memória começou a falhar. Tem gente que tem tanta fé que isso é verdade, que quando faz 40 começa a esquecer as coisas. Mas isso é um fator psicológico, não é neurológico. Neurologicamente, eles perceberam que a capacidade do neurônio é exatamente a mesma. Sendo que quanto mais idade, mais ligações você tem, mais rapidamente você processaria isso. Mas peraí, você pode até falar, mas na realidade não é. Tem certeza que não é? Vamos fazer um pequeno teste, né? Imagine que você vai numa loja comprar um computador. E você chega lá, eu quero um computador top de linha. O melhor, o the best. Aí o cara vai vender para você um Pentium i7. Olha, isso aí eu ouvi falar, tá? Não sei detalhes. Um Pentium i7 com trocentos gigabytes de memória, mais isso, mais aquilo outro, e é o melhor. E aí ele vai mostrar para você, vai demonstrar o computador. Então, olha, por exemplo, esse computador é tão bom que você pode abrir 54 programas ao mesmo tempo, e ele funciona com uma beleza, ele mostra para você, e você fica entusiasmado e compra o computador, leva para casa. Seu marido chega em casa e você vai mostrar, olha que eu comprei um computador, ele é maravilhoso, aí liga lá o negócio, e vai passar um filme e o negócio demora. Começa a demorar para carregar, e aí ele olha para você e te enganaram. E você fica zangada, e liga para o vendedor, vem cá, você me enganou. Eu comprei, paguei um dinheirão, quando cheguei aqui fui ver um negócio e não funcionou. Ficou devagar. O do meu filho, que é um celeirão vagaba antigão, faz mais rápido. Aí o vendedor assim, a senhora experimentou fechar os 54 programas que abriu? Vocês que têm celular, né? Vocês notam que se você tiver trocentos programas abertos ao mesmo tempo, o que acontece com a bateria? Experimentou fechar todos eles?
Então, vamos fazer essa analogia com o cérebro, né? Você tem 15 anos de idade e está na aula de matemática para aprender a equação do segundo grau. O que é que você tem na cabeça? Nada. Nadinha. Você sentou ali para aprender a equação do segundo grau. Mas você não tem 15 anos, você tem 50 anos e resolveu tirar o segundo grau para melhorar a sua situação financeira, etc. Vai fazer um supletivo, está motivada, já sabe o valor que um diploma tem, está cheia de garra para conseguir isso, porque você quer uma promoção, você quer viver melhor, você sabe exatamente para que serve um bom diploma, né? Ou seja, muito mais motivação do que quando você tinha 15. Aí você senta lá para aprender a equação do segundo grau. E se concentra. E nesse momento, o que você tem na cabeça? Será que eu deixei o gás ligado? Será que eu paguei as contas? Será que meu marido está me traindo? Será... No momento que você está aprendendo a equação do segundo grau, você tem 54 programas abertos. O que acontece? Fica lento. Não tem nada a ver com o cérebro. Seu cérebro está 10. O problema é falta de foco. Então, o foco é o que te permite aprender com eficiência. Se você se concentra no que está fazendo, você o faz com eficiência. Então, quanto mais idade, mais eficiência, até porque neurônio não envelhece, como a gente falou antes. E você tem mais conexões. Seria mais rápido se você prestasse atenção no que estava fazendo. Como muitas vezes a gente tem aquela... Tenho muita coisa na cabeça. Com essa desculpa, você começa a culpar a memória. Ah, é velhice. Não. É falta de atenção. Se você der a mesma atenção, você terá uma eficiência muito maior do que seu neto de 15. Tá? Isso foi demonstrado em laboratório. Tá? Vocês podem pesquisar no Google. Então, com isso, por que o neurônio chegou nessa situação? Porque, como nós falamos, ele queima uma quantidade inenarrável de energia. Então, enquanto uma célula comum queima X de energia, o neurônio queima 1000 vezes X. Ou seja, ele, produzindo resíduos em tal quantidade, morreria instantaneamente. E se os neurônios morrerem, nós morremos. Por isso, o neurônio não pode morrer. E para ele não morrer, é necessário o quê? Um sistema de coleta de lixo mais eficiente do que qualquer outra célula. E é justamente isso que a natureza fez. E, recentemente, eles descobriram o papel das células de sustentação que estavam ao redor. A gente sabia que os neurônios não se reproduziam, mas esses outros se reproduzem. E a gente achava que a única função dessas células era sustentar os neurônios. E agora a gente descobriu que não. Os astrócitos têm como função recolher todo o lixo produzido pelos neurônios, escoá-lo através do líquido e linfa e eliminar, para que os neurônios possam sobreviver. Bom, e é justamente aí que a gente conseguiu descobrir a questão do Alzheimer. No momento em que descobriram a função dos astrócitos e dos tecidos ao redor dos neurônios, eles descobriram uma diferença entre os doentes de Alzheimer e as pessoas que não têm Alzheimer. A primeira coisa que eles notaram, um grupo de pesquisadores conseguiu uma técnica para preservar os neurônios após a morte e poder estudar a estrutura. E eles perceberam que os doentes de Alzheimer tinham astrócitos menores. Quanto mais avançada a doença, mais reduzido era o tamanho dos astrócitos. Bom, logo os astrócitos devem ter alguma coisa a ver. E descobriram que sim. Os astrócitos produzem uma substância. E essa substância é essencial para manter a plasticidade dos neurônios. Mas peraí, o que isso tem a ver com o espiritismo? Paciência é uma virtude, vamos chegar lá. Os astrócitos sustentam os neurônios porque eles tiram o lixo, que é em grande quantidade. Os astrócitos produzem uma substância, e essa substância permite plasticidade ao neurônio. Por que isso acontece? É o seguinte, quando o lixo se torna excessivo, além da capacidade dos astrócitos, lembrem-se, os neurônios não podem acumular esse lixo, senão vão morrer. Então, quando os astrócitos estão sobrecarregados, eles deixam de produzir essa substância e o neurônio perde plasticidade, ou seja, perde a capacidade de mudar.
E toda vez que você aprende alguma coisa, o neurônio muda. Então, por que isso acontece? Para você não fazer lixo. Então, dá um pause aí para a gente liberar esse, e aí você pode continuar. Então, quando o lixo se torna excessivo, ele para de produzir para você parar de fazer lixo. E aí, você poderia sobreviver até que eles possam escoar aquilo. Porém, se esse lixo não diminui e os astrócitos perderem a capacidade de processar, o neurônio vai morrer. Então, o problema é lixo? O problema é lixo. Excesso de resíduos acumulados no neurônio, não, nos astrócitos. Os astrócitos, não produzindo a substância, você não aprende mais. E depois de um tempo, sem sustentação, os neurônios morrem. Bem legal. E aí, como a gente faz para resolver o problema do lixo? Porque não tem jeito, o lixo vai ter que ser produzido. Sim, mas existe lixo e lixo, né? A gente não sabe disso em casa? Tem um lixo fácil e tem um lixo difícil. Qual é o lixo fácil e qual é o lixo difícil? Né? Existem lixos que são facilmente compactados, que é o lixo normal. Mas tem aquele lixo excessivo, né? Altamente tóxico, que são aquelas sobras muito excessivas de coisas, né? Então, quando sobra muito alimento, por exemplo, que não foi processado, dá ou não dá mais lixo? O neurônio funciona da mesma maneira. Os cientistas disseram que o que produz lixo, e eles vão chamar de lixo mental. Então, estudar produz lixo mental? Não. Os neurônios foram processados, foram criados para processar informação dessa maneira. Então, quanto mais próximo do objetivo real do neurônio, menos resíduo você produz. Ou seja, quanto mais eficiente o processo, menos lixo. Então, quando é que você produz mais lixo? E o que tem a ver o lixo ter aumentado? Porque o Alzheimer está aumentando? Então, tem a ver com um lixo a mais. E o que é esse lixo? Então, eles chamaram de lixo mental. O que é o lixo mental? O que causa lixo mental é a pré-ocupação. E você fala assim mesmo, não é de propósito, pré-ocupação. Para separar da ocupação. Tem diferença a pré-ocupação da ocupação? O que é que o pré faz? Então, o professor antes disse que o in fazia. O que o pré faz? Então, o que é uma ocupação? Você está ocupado fazendo algo, tá? O que é estar pré-ocupado? E qual a diferença? Então, por exemplo, você vai dirigir o automóvel, tá? Para dirigir o automóvel, você vai precisar prestar atenção em algumas coisas. Por exemplo, qual pedal você vai apertar? Tem 3. Se você apertar o pedal errado, o que acontece? Dependendo de onde você está, você morre. Não é só os pedais que você vai ter que prestar atenção. Vai ter que prestar atenção do volante, né? Para que lado você vira. Se você esquecer o lado certo, o que acontece? Você morre. Mas, além disso, você também tem que prestar atenção se você pode virar ou não. E antes de virar, você tem que olhar o quê? O retrovisor, né? E os espelhos laterais. Se você não olhar e virar, o que acontece? Você morre. Ou seja, é muito importante prestar atenção no que você está fazendo. É claro, se você sabe disso, sabe porque o neurônio sabe. Se o neurônio soubesse, você também não sabia. Tudo o que você sabe, o neurônio sabe primeiro. Então, o neurônio sabe que prestar atenção no que você está fazendo agora é essencial à sua sobrevivência. Logo, ele faz o quê? Trabalha nisso. E como isso é essencial à sua sobrevivência, ele dá toda a atenção devida a esse processo essencial. Ou seja, é um processo que produz o mínimo de lixo. Você está ocupado mantendo sua integridade física. Mas ao mesmo tempo que você está dirigindo, no meio de um trânsito bastante difícil, como estava o de ontem, você pensa que um meteoro pode cair sobre a Terra. E a vida inteira pode se acabar em alguns instantes. Isso pode acontecer? Seria terrível, não seria, se toda a vida se acabasse em um instante? É uma pré-ocupação. Por quê? Você pode evitar que isso aconteça? Não. Você pode se preparar para o meteoro? Não. Tem algo que você possa fazer? Não. Qual o nome disso? Lixo mental. Espera aí, não entendi bem. É o seguinte, ocupação é tudo que você está
realmente fazendo. E o que é uma preocupação? É quando você ocupa o cérebro com algo absolutamente inútil. Como, por exemplo, a minha vizinha está no 3º casamento. 4 filhos! Você viu o negócio aí? Olha que absurdo! Como pode uma mulher casar tanta vez com esse mundo de filhos? Eu pergunto, o que você tem a ver com isso? O que você pode fazer para evitar que ela se case novamente? Você vai educar os filhos dela? Não. Qual o nome disso? Lixo mental. Porque olha só, se você pensar na sua vida, né? Você está satisfeito com as coisas como estão? Não, estou muito preocupada com a minha saúde. É mesmo? Por que você não se ocupa da sua saúde? Por exemplo, faz alguma coisa, exercícios. Por que você não vai ao médico para resolver seu problema? Por que você não faz... Eu estou muito preocupada com o meu casamento. Ok, por que você não se ocupa do seu casamento? Vamos lá, qual é o problema que ele tem? Não, mas... Sim, mas... Preocupação é o quê? É pensar em algo que você não está fazendo, nem vai fazer. E muitas vezes, será que ele está me traindo? Será? Lembra os 54 programas? Será que isso faz? Será que... Por que você não contrata logo um detetive e fica sabendo? Há mais. Eu fico muito pré. E você está ocupado em que exatamente? Não, mas não é tudo assim como você está falando. Tem, por exemplo, as crianças da Bósnia. Eu recebi um vídeo sobre as crianças da Bósnia. Elas estão sofrendo, estão passando fome. Eu fiquei tão sensibilizada com o sofrimento delas que eu mandei o vídeo para várias pessoas. E todos nós sofremos muito com as crianças da Bósnia. E você ficou muito preocupada com o que está acontecendo com elas. E por que você não se ocupa? Por exemplo, faz um abaixo-assinado, recolhe dinheiro e manda para as crianças da Bósnia. Por que você não vai lá e adota uma criança da Bósnia? Por que você não faz... Você fez isso? Não, né? Você só está o quê? Preocupada com as crianças na Bósnia. Você está preocupada com a sua saúde. Você está preocupada com o seu casamento. Você está preocupando o seu cérebro à beça e produzindo uma quantidade inenarrável de lixo mental. E como a gente está se ocupando cada vez menos, porque com tanta preocupação sobra tempo para você se ocupar com a sua própria vida. Porque uma coisa interessante que vou falar para vocês é um pensamento de Santo Agostinho fantástico. Eu repeti, anotei e olhei por ele muito tempo meditando para ver se ele entrava e se fixava. E o pensamento dele é extraordinário. As pessoas não são o que parecem. As pessoas não são o que deveriam ser. As pessoas não são o que gostaríamos que fossem. As pessoas são exatamente como são. E não há nada que você possa fazer a respeito. Se você não aceitar essa simples verdade, você nunca será feliz. Porque a única mudança que você pode fazer é onde? Em si mesmo. Por isso, que toda vez que você trabalha na sua vida, o nome disso não é preocupação, é ocupação. E toda vez que você se preocupa com a vida alheia, não preciso explicar o que acontece. Você produz lixo mental. Então a pergunta é, você está ocupada? Qual o tempo da sua vida em que você está ocupada? Calcula bem e vê. Será que eu vou ter Alzheimer? Ou não? Onde eu estou ocupando a minha atividade mental? É lixo ou não? É por isso que está aumentando. E muito. Mas espera aí, isso é uma coisa bem novinha, bem nova. Mas a primeira vez que eu ouvi a palavra lixo mental, me veio à mente um texto de André Luiz, no livro No Mundo Maior, né? A Casa Mental, especificamente a Usina do Pensamento, onde André Luiz estava com o mentor espiritual analisando um processo obsessivo.
Então, o mentor mostrava o cérebro para André Luiz, mostrava as áreas cerebrais, né? Então, o frontal, o pré-frontal, as áreas. E aí ele mostrava, e aí ele dizia o quadro obsessivo, né? Você tem um acoplamento muito grande entre essas mentes, e ele viu aquela... Mas o que é essa coisa? O quê? Parecia uma fumaça densa, uma coisa. Ah, isso é o que nós chamamos de lixo mental. Lixo mental, e a gente pensou que era uma coisa sobrenatural, sabe? Uma coisa assim mítica, algo assim fora. Não, é lixo mesmo. E estava onde? Lá, no cérebro, acumulando e causando danos. Então, quando a gente fala lixo, é lixo. E os espíritas já sabiam disso há quanto tempo? Porque os livros de André Luiz são da década de 30, 40. Lembrem-se que André Luiz estava lá quando a Segunda Guerra começou, lembram? Então, década de 30, 40, a gente já sabia o que era lixo mental. E a gente cuidou do lixo? Não. A gente continua extremamente preocupado com os rumos da vida alheia. A pergunta é, quem nomeou você fiscal da consciência alheia? E quando a nomeação saiu? Você está preocupada demais com o casamento da sua vizinha, em vez do seu. Você está preocupado demais com a pessoa lá no outro centro espírita, que não é o seu. Você está extremamente preocupado com aquilo outro. O que você realmente está fazendo? Não, mas a política, sim, o que você está fazendo? Fez a lista daqueles políticos que foram acusados? Você já sabe, já fez... Não, você está só o quê? Eu só estou preocupado. O que a gente pode fazer para se proteger do Alzheimer sem remédio? Ocupar-se. Do quê? Da sua própria vida. Ocupe-se da sua saúde. Tá boa ou não tá? Não. O que é que você pode fazer agora para mudar isso? Ocupe-se do seu casamento. Tá com problema? O que é que você pode fazer agora para resolver isso? Ocupe-se da sua vida profissional. Você está satisfeito com isso? Não, faça alguma coisa. Ocupe-se da sua vida. Qual é o efeito de você se ocupar da sua vida? Além do óbvio de consertar o que está com problema. Qual o resultado de você se ocupar da sua vida? Saúde. Saúde física e mental. Não vou nem falar do espiritual, tá? O pessoal assim, mas você não vai falar de espiritismo? Precisa. Precisa acrescentar outras coisas, obsessão. Já não está um caldeirão pesado? Já não é suficiente? Isso serve para qualquer pessoa, não precisa nem ser espírita, para entender esse fato. Se a gente for acrescentar mais coisas, aí sim. E aí o desastre está feito. Além de se preocupar com o que não lhe diz respeito, que já era ruim, né? A gente já sabe disso, né? A coisa da fofoca, a coisa da inveja, a coisa da vaidade, essas coisas todas que já fazem mal. Agora você sabe, basicamente, biologicamente, bioquimicamente, que isso te faz mal. Você vai continuar fazendo? Vai continuar se preocupando? Agora faça o cálculo. Das 24 horas do dia, quanto tempo você passa se preocupando? Tem gente que a gente vai no encontro social e tudo que você faz é falar da vida alheia. Você fala da vizinha, fala do seu filho, fala do político, fala da novela, fala de todo mundo. Você lê a lista de fofoca inteira na internet, você gasta metade do seu dia no seu WhatsApp vendo as fofocas do dia. Quem está com quem largou quem, quando e como. Você viu? Um dia eu cheguei no Rio de Janeiro, de uma viagem de palestra, né? E o aeroporto até minha casa tem uma certa distância. Mas eu levei 4 horas de relógio para sair da Ilha do Governador. Por quê? Foi um acidente? Foi alguma coisa, uma destruição? Não. É que na saída da ilha, mataram algumas pessoas na calçada. E o engarrafamento era todo mundo passando bem devagar para ver os corpos. Não tinha obstrução, não tinha nada. O povo queria ver os corpos. Para quê? Por que você precisa ver os corpos? Você viu o acidente? Você viu o negócio? Você olhou mesmo? Foi pessoalmente ou não? Como é que estavam? Foi muita destruição?
né? Ah, você viu o flagrante que fulano deu, não sei o que. Como é que foi? Você viu? Tem um filme na internet. Você ficou sabendo da fabíola? Né? Porque na época... Então, todo mundo comentava sobre a fabíola. E o que é que você tem a ver? É da sua família? Não. Por que você está comentando? Por que você está se preocupando com isso? E agora com a internet, você pode se preocupar com o mundo inteiro da poltrona da sua casa. Você pode sentar ali, sem sair de casa, se preocupar com 54 países. Com a população, com os casamentos, com a vizinha, com todos os moradores do seu prédio, pessoas que nunca trocaram meia dúzia de palavras com você, mas você está sabendo os rolos. Ah, é por isso que tem 20 milhões de doentes de Alzheimer em Portugal. É isso mesmo. Mas André Luiz já tinha falado a respeito da quantidade de lixo mental. Só que a gente achava que era um troço esotérico. Não, não é esotérico, não. É bem físico. E quanto mais a gente estuda, mais a gente tem visto que não são metafísicos, são físicos, esses processos. E qual é o nível de Alzheimer que eu estou atualmente? Estou muito perto, tá quase lá. E aí, dá para reverter isso? Que eu acho que é a pergunta principal, né? Dá para a gente reverter isso? No Livro dos Espíritos tem uma questão que diz assim: pode o homem, mediante seus esforços, domar suas tendências negativas? Resposta dos Espíritos: sim. Tudo bem, a gente já sabia. Mas o problema é depois da vírgula. Sim, vírgula. Sempre tem vírgula, esse é um problema. Mediante um esforço muito insignificante. O que vos falta é vontade. Só que agora eu dei uma motivação maior, né? Assim, mais intensa. Uma coisa é você prometer que talvez agora você tem certeza que acontece mesmo, né? Já tem ali, vocês podem procurar no Google sobre essas pesquisas, né? E ter certeza absoluta que André Luiz não mentiu. Que tudo que ele falou é rigorosamente verdadeiro, segundo as mais modernas tendências da neurofisiologia moderna. Mas, e aí, os espíritos não dão nenhuma colher de chá, não? Uma ajudinha, né? Se a gente já está mal, tem como fazer algo? É aí que está. Os espíritos nos dão uns presentes incríveis, né? Vamos de novo para a pergunta. Se todas as coisas que André Luiz diz são pertinentes, e muitas coisas do Evangelho, na palestra anterior a gente falou de uma passagem do Evangelho que era verdade também, por que será que Chico Xavier desperdiçou tanto tempo, podia ter falado essas coisas, né, para escrever poema que ninguém lê, coisa inútil? Agora você vai entrar no negócio do poema? Porque a ideia é essa. Por que eles, então, gastam tanto tempo com poemas inúteis? Porque nessa busca de superar essas limitações físicas, os cientistas têm procurado trabalhar uma coisa chamada reabilitação cognitiva. O que é isso? Você tem uma lesão no cérebro. Tem como recuperar isso? Porque o cérebro é tão notável que a gente tem backup para muitas coisas. Então a gente notou que é possível recuperar. E a coisa mais legal do cérebro é que o cérebro não é um, é dois. Tem 2 hemisférios. E por incrível que pareça, esses 2 hemisférios, eles têm atividades correlatas. Alguém já ouviu falar de um cantor antigo chamado Vicente Celestino? Não? Pois é. Vocês sabiam que ele era gago? Muito gago? Como é que pode um cara ser tão gago como ele era e cantar bem? Por um motivo interessante. A área da fala fica em um hemisfério cerebral. E a área do canto fica em outro. Você canta com um lado e você fala com o outro. E aí, quando os cientistas descobriram isso, eles descobriram, será que a gente pode usar isso para reabilitar pessoas com derrame, que perderam a fala? Então pensa bem, você teve um derrame, uma lesão e perdeu a capacidade de falar. Será que a gente usar o outro lado do cérebro pode compensar isso? E descobriram que sim. Então, a técnica de reabilitação cognitiva nisso é o seguinte: imita um sotaque, que não é o seu. O que acontece? Como você vai falar com o sotaque que não é o seu, você vai tentar pegar a musicalidade desse sotaque. Qual a área que você vai usar? A outra. Então, quando você tenta falar normalmente, não consegue. Mas quando você imita o sotaque de alguém, consegue. Porque você está usando a outra área. Então, você pode compensar os hemisférios cerebrais. Isso funciona com todo mundo? Não. Não.
Em algumas pessoas, isso é perfeitamente possível. Em outras, não. Por quê? Porque a outra área está estragada? Não, não sabem porque não sabiam por quê que não funcionava. Algumas pessoas, sim, outras não. E aí, nessa busca por encontrar essas respostas, descobriram que algumas pessoas integram melhor os hemisférios cerebrais e outras não. Então, se a gente melhorar essa integração, talvez a gente pudesse compensar deficiências de uma área usando a outra? Sim, mas o que faz isso? A gente teria que usar os dois. E a gente não faz assim, a gente normalmente dá preferência a uma, em detrimento à outra. Nosso processo educacional é assim. E aí, nessa busca de terapias de recuperação, um cientista descobriu uma coisa notável. Lembram que a área da fala é uma e a área do canto é outra? Né? Então, vocês sabem a diferença entre falar e cantar? Sabe ou não sabe? Ok. E Castro Alves. O que é poesia? Poesia é música ou é texto? Bom, na escola a gente estuda em português, então é texto. Né? Você não estuda poesia na aula de música? Estuda? Não, é texto. Mas é um texto igual aos outros? Poesia é igual a um texto qualquer? Não. O que faz com que um texto seja poesia? É justamente ele ter o quê? Vamos ver. Parnaso de Além-Túmulo, Castro Alves. Há mistérios peregrinos, no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio aos mortos vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É texto, não é música. É texto. Não, mas tem uma música. Não, é texto. Não, tem um pouco de música. Pois é, o cérebro não sabe onde pôr. Quando você lê um poema em voz alta, o cérebro não consegue saber exatamente se é texto ou se é música. É texto ou é música, é texto, é música. Sabe o que ele faz? Cria uma nova área. E essa nova área integra os dois, porque ele não consegue mesmo decidir o que é o quê. Então, toda vez que você lê um poema em voz alta, você aumenta a integração entre os hemisférios cerebrais. E quando você lê Castro Alves por Chico Xavier, além de você aumentar a integração entre as áreas cerebrais, você altera a psicosfera e muda a quantidade de lixo mental que você produz. É a dor que, através dos anos, dos algozes dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Então, os poemas psicografados, e não só Chico Xavier, um montão. Eu fui na Mansão do Caminho e perguntei sobre os livros de Tagore. O pessoal da Mansão do Caminho. Você leu? Não. Então, ele psicografou vários livros de Tagore que ninguém leu. Por quê? Para quê? Você tem livro de Filomeno de Miranda que explica uma coisa mais assim, né? Mais útil. Para que eu vou ler poema? Para que serve? Serve para quê? Para melhorar seu desempenho cognitivo, para melhorar danos cerebrais, para melhorar a estrutura do seu cérebro, para melhorar o seu desempenho, para ajudar a curar lesões que você produziu, para mudar a sua psicosfera espiritual. Ou seja, é um grande presente que o mundo espiritual deu para você e que você não sabia para que servia. Mas devia ter pensado, né? Eles não iam gastar tanto tempo do médium à toa. Então, você pode escolher dentro do que você gosta. Eu falei esse, mas não precisa ser esse especificamente. Você tem, por exemplo, o Tagore mesmo. Eu gosto de uma coisa mais formal, né? Tudo era belo no dia em que ele me veio buscar. Amanhã sorria uma gargalhada de luz e um vento leve sussurrava entre as folhas todas as inaudíveis sinfonias da natureza branda. Cascatas líquidas compunham arpejos de belezas multicolores e raios filtrados por um ar balsâmico pareciam dardos sublimes que se cravavam nas folhas verdejantes das violetas miúdas. As flores mais perfumadas se arrebentavam em guirlandas coloridas que o vento suave desfolhava. Debruçado na janela outonal da minha vida, somente eu chorava. Os olhos pesados de lágrimas, como uvas cansadas de vinho, a alba embrulhada em dores, como a terra vestida de capim e o peito doído como o solo sulcado.
e uma tempestade rugindo no coração, como os trovões descendo as escadarias dos céus empurrados por Deus. E ele chegou, leve como aroma, bom como um favo de mel, não disse nada. Qualquer palavra arrebentaria a harmonia que cantava muda no sussurrar de todas as vozes quietas. Olhou-me e 2 restas de dor saíram dos seus e nos meus olhos se cravaram. E aquele rosto pálido como uma folha de feno amadurecida se apresentou tão triste, como um céu que chora à noite ou como uma criança que sorri na dor. E eu o vi, me ergui e o segui, e a minha outonal janela de dor se arrebentou no ocaso triste. Ele narrava o encontro dele com Jesus. Não, mas não é muito o meu estilo. Não tem problema, eu sou mais romântico. Trago versos dentro da alma, como o sol traz luz em si. Eu vivo a vida cantando porque poeta nasci. Ouço cachoeiras rolando das alturas dos meus sonhos, em dias claros, risonhos de luminosa beleza. Nesse plano eterizado, quando eu penso estar pensando, estou com a alma escutando a prece da natureza. Niágaras, Paulo Afonsos, 7 quedas iguaçus, cataratando o meu peito a quedas d'águas a flus. Fontes líricas serenas, bandos de lindas falenas, dando 1000 cores ao dia, jardins suspensos nos ares e outras notas singulares, fazem-me conhecer a poesia. Sim, meu pai, me sinto mudo, pois vós me destes tudo, o bem de viver na terra, com os olhos fitos nos céus. Não, mas também não é meu estilo, não. Mas isso é música ou isso é texto? É música, é texto, é música, é texto. Na dúvida ele desenvolve, na dúvida ele cresce, supera limitações, melhora seu desempenho, melhora sua saúde e ainda muda sua psicosfera. Não fez o meu gênero, você escolhe. Qualquer poema faz isso quando você o lê em voz alta. E os poemas espíritas têm as palavras de poder que mudam, porque a gente ouviu falar da mensagem das águas de Masaru Emoto, que as palavras têm poder. Então, uma palavra como a de Hernani Santana. Ó Deus, que sois o eterno pensamento, a vontade suprema, o movimento por excelência ação, que sois a fonte de onde jorra a vida, o ignoto ponto de partida de toda a criação. Um outro momento também de canções do alvorecer. E eis que um sol de luz brilhou na treva escura. Um sol de excelso alvor de mágica ternura encheu de aroma alval. Quem será esse? E no silêncio murmura o pobre coração proscrito o nome de Jesus. Ou você escolhe. Não precisa nem ser espírita. Pode ser como a passagem descrita antes. O barco de Simão se engrava lento, o mar da Galileia. Quando o vento furioso ergueu seu braço enorme, desaba impiedosa a tempestade dos discípulos, é grande ansiedade, enquanto o mestre dorme. É chamado Jesus com impaciência, todos querem saber que providência tomará ele então. O rabi de Judá põe-se de pé, a todos demonstrando a sua fé e a sua autoridade. Por que ficais, meus filhos, tão aflitos, quando tendes poderes infinitos que o Pai Celestial vos otorgou? Acaso sois mais fracos do que o vento que, sacudindo o mar nesse momento, vos atemorizou? O Pai nunca abandona os filhos seus. No próprio vento, em tudo existe Deus, principalmente em nós. E erguendo então a sua destra augusta, ergue a voz severa e justa e diz ao mar: acalma-te, emudece. Queda-se o mar como por encanto, e a tempestade onde gerar o espanto então desaparece. Quem será esse a cuja voz o vento torna-se fraco e manso de momento, como por nós foi nesse instante visto? Calam-se todos, logo perceberam. Só faria por certo o que eles viram quem fosse o próprio Cristo. E quando você lê em voz alta, além da mensagem, além da música, além do texto, você tem bem-estar físico, mental e espiritual. E principalmente ajuda a reverter o lixo mental. Então, em vez de se preocupar com a sua vizinha, em vez de se preocupar com coisas que você não pode mudar, ocupe-se. Mas eu não consigo. Leia um poema. 80% do que Chico psicografou está aí para ajudar você a superar este problema. Porque a dor que através dos anos, dos algozes dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Foi um prazer estar com vocês. Muita paz.